É interessante, né, como que a realidade e a nossa consciência funciona, porque a verdade ela nunca está num lugar só. É como se ela estivesse em diversas caixas, e conforme a gente vai abrindo, uma por uma, nós vamos tirando aquele véu de ísis que tampa a nossa consciência de enxergar a verdade. E eu estava aqui dando uma lida, novamente, no Livro dos Espíritas, de Allan Kardec, e é interessante como ele menciona o fluido universal, que seria um fluido que permeia todo o universo, e ele é como se fosse um intermediário entre a espiritualidade e a matéria. E se a gente for dar uma analisada na energia escura, que é aquela que faz com que o universo continue em expansão, a gente vê uma comparação bastante semelhante, porque ela que proporciona com que o universo hoje exista, sendo aquilo que a gente enxerga apenas 5% do que é possível a gente compreender. Ou seja, os outros 95% seria dividido entre energia escura e matéria escura, sendo a matéria aquela que faz com que a galáxia permaneça em movimento, né? Portanto, ela continua girando numa espiral que segue Fibonacci, que é aquele número 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante, que é um número que tem uma tendência ao infinito e segue um padrão que tem uma lógica. Portanto, todo o universo segue uma lógica matemática, que a matemática seria a forma como nós interpretamos como ele funciona, certo? Não é uma lei que define como o universo é. É só apenas a linguagem que nós conseguimos captar para descrevê-lo. Então a gente volta no Big Bang, quando o universo surgiu, e seria o ponto ideal onde a gente consegue entender Deus. Até porque ele surgiu em um ponto tão pequeno que tende a zero, mas com uma energia tão grande que tende ao infinito. Ou seja, o tudo e o nada, o yin e o yang, a luz e a sombra. E se a gente for puxar o hinduísmo, né, que é a ideologia Vedanta, a gente consegue ver que lá também tem um conhecimento semelhante a esse da ciência. Se a gente for puxar o hermetismo, por exemplo, do próprio Hermes Trismegisto, que segue nessa linhagem do Corpus Hermético, que é um livro bastante complexo, que explica toda a criação, né? A gente consegue ver que ele fala que Deus é o tudo e o nada, e ele está presente em toda a obra. Nada está fora dele, porque seria impossível algo estar fora dele, pois ele é a própria obra em construção, sendo nós a manifestação do porquê dele existir. Portanto, ao decorrer do tempo, a gente vai vendo que todos os seres, desde os elementos químicos até a pedra, a rocha, os animais, nós, o astral e degraus superiores, também inferiores, é tudo a manifestação divina. Assim como diz aquele símbolo que é conhecido como a estrela de Salomão, que nada mais é do que um triângulo apontando para cima e outro para baixo. Ou seja, aquilo que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. Sendo essa a segunda lei da correspondência presente no Kybalion de Hermes Trismegisto. Portanto, a gente consegue ver que o astral é semelhante ao plano material, só que em graus diferentes. Assim como o calor e o frio, sendo a mesma coisa que a temperatura, só que em polaridades opostas. Isso acontece nos planos, mas não no nível de divindade. Ou seja, é impossível algo seguir a polaridade oposta de Deus, porque Deus é soberanamente bom, justo, belo e amor. No entanto, é impossível que haja um ser completamente oposto a ele, porque quanto mais se afasta de Deus, mais denso fica. Ou seja, o Deus criou a partir de si mesmo, ele mesmo se desdobrou, ele mesmo emanou da própria consciência os outros seres, sendo nós centelhas divinas, sendo nós fractais do todo. No entanto, dizem até hoje que há um ser chamado diabo e também o campo da onde ele vive, que seria o inferno, sendo algo totalmente impossível existir, porque ambos seguem uma lógica que não se encaixa com a criação divina, porque Deus criou nós a partir de si mesmo, e seria impossível que através de nossos erros nós sejamos punidos eternamente no fogo do inferno. Isso é uma ideologia que foi criada para nos afastar da verdade. É algo realmente que é inimigo da nossa consciência e que permanece até hoje na sociedade porque ela não despertou. É como se fosse um véu, como eu mencionei anteriormente, que é preciso que as pessoas retirem da sua consciência para alcançarem a verdade, porque Deus não iria punir a si mesmo através dos erros de uma consciência que ainda não se desenvolveu. É como se nós fôssemos colocados em um tabuleiro de xadrez
E através da nossa depuração, nós vamos aprendendo a dar um checkmate de uma forma mais rápida, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais apurada, sabendo usar as peças para enfim chegar no final do jogo e vencer. No entanto, os nossos erros, eles não são punidos com o inferno, e sim com a nossa própria visualização daquilo que nós cometemos, para que nós possamos aprender e não mais repetir aquilo. E é por isso que existe a reencarnação, porque dependendo da quantidade de erros que você comete, em uma vida só, não tem como você pagar por tudo aquilo. Então é necessário que você reencarne para que passe pelo processo da expiação. Por isso que aqui é um mundo de provas e expiação. Aqui é onde a gente visualiza tudo que a gente já fez. E também passa por situações onde a gente é premiado pelo bem que nós passamos e nós visualizamos, fizemos ao próximo, sendo o próximo nós mesmos, porque nada está separado, o todo está em tudo, e a heresia da separatividade é uma ilusão permanente na sociedade, devido ao ser humano não compreender a si mesmo. E diz, já desde o templo de Delfos, onde está lá escrito, conhecerás a ti mesmo, que entenderá o universo e os deuses. Os deuses, quem são esses deuses? Se todas as ideias remetem a apenas um, os deuses somos nós. Nós somos a própria divindade e manifestação. Não há nada exceto divindade. Por isso que quando eu falo, eu vejo Deus todos os dias, ninguém entende. Deus está em tudo, está aqui na minha frente e também está ao meu lado e ao meu redor e ao seu também, pois nós somos deuses e tudo o que há também Ele é.